Paz do Senhor para a igreja. Vamos orar ao nosso Deus, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui para agradecer o nome dele. Deus, nesta noite, toda a tua igreja está reunida aqui, não para ouvir o ministério de louvor, não para ouvir o pregador, mas sim para ouvir a tua palavra e adorar ao teu nome. Então eu te peço que, nesse momento da palavra, o teu Espírito Santo venha falar no coração de cada um aquilo que o Senhor quer. Só o Senhor sabe o que cada um aqui está passando. Então, Senhor, que a partir dos louvores, a partir do momento da oração que começou o culto, o Senhor já esteja trabalhando no coração de cada um e transformando vida, trazendo arrependimento, trazendo renovação. É isso que eu te peço e te agradeço. Certo da vitória, em teu nome. Amém. A igreja pode se assentar? Como o texto que eu vou ler com a igreja é um texto longo, então peço para a igreja pode ficar à vontade. Mas nada te impede de continuar glorificando, adorando o nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. É o Novo Testamento, depois de Mateus. Aleluia! Marcos capítulo 1. Enquanto a igreja está procurando, é muito importante nós aprendermos e ouvirmos a palavra de Deus. Nós sabemos, nós buscarmos na realidade o conhecimento maior daquilo que Deus tem para mim. E onde eu encontro, onde eu conheço a vontade de Jesus Cristo para minha família, aonde eu encontro a palavra de vida, onde eu encontro libertação, é através da palavra. A palavra, ela alimenta e ela traz vida. Eu vou fazer de uma forma um pouco diferente hoje a pregação. Eu vou ler o versículo e vamos falar sobre o versículo. Por isso que eu não pedi para a igreja ficar de pé. Vamos ler o versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só nesse versículo, Deus falou muita coisa ao meu coração. Marcos, não sei se você sabe da história, ele não era um apóstolo. Marcos, ele não era um dos 12, não era um discípulo que estava ali com Jesus. Mas, como Marcos conheceu essa palavra? Graças a Deus, Deus levantou pessoas interessadas em estudar arqueologia, pessoas que foram pesquisar os documentos. Esse Marcos aqui é o mesmo Marcos que Paulo fala. Esse Marcos aqui, ele era contemporâneo, ele viveu na época dos apóstolos e ele conhecia Pedro. Alguns estudiosos acreditam que a última ceia que Jesus fez foi na casa de Marcos. E olha como é interessante. Às vezes a gente ouve um monte de gente falando besteira sobre a palavra de Deus, e a gente conhecer a história nos fortalece. Então não foi qualquer um que escreveu a história de Jesus, foi uma pessoa que conhecia os apóstolos. Também os estudiosos acreditam que muitos relatos aqui foram de Pedro.
O próprio apóstolo Pedro contou essas coisas para Marcos. E Marcos escreveu aqui, não pela vontade dele, mas pelo Espírito Santo, para que eu e você pudéssemos ler essa passagem e aprender mais de Deus. Amém, igreja? É só um pouco de contexto histórico para você entender que Deus, há mais de 2000 anos atrás, já tinha um propósito de entregar essa palavra para você. 2000 anos se passaram e nada, nenhuma vírgula foi tirada. É o poder de Deus para te transformar, para trazer vida para você. Aqui Marcos, ele está escrevendo para as pessoas que acabaram de aceitar Jesus e que viviam em Roma. Naquela época não tinha a Bíblia como a gente tem hoje. Então as pessoas queriam conhecer, estavam sedentas em conhecer a palavra de Deus. E é engraçado um paralelo hoje em dia. Quantas pessoas têm a Bíblia já completa no celular, em papel, várias possibilidades, mas não têm interesse de apresentar a Bíblia para a sua família. Naquela época era por carta. Marcos teve que escrever isso na mão para que essa palavra chegasse aos romanos recém-convertidos. E hoje a gente tem essa palavra com maior facilidade do mundo, mas muitas das vezes essa palavra está lá como um enfeite na sala, né? Aberto no Salmo 91, né? Salmo 91. E olha, esse contexto histórico é para te despertar. Olha que dificuldade eles viviam naquela época para ter a palavra. E hoje eu tenho aqui, não divido essa palavra com a minha família. Nós temos que seguir exemplos assim de pessoas que não olharam as circunstâncias. Às vezes a gente cansa, né? Ler um capítulo, ler 2 capítulos, já acaba dormindo lendo a Bíblia, né? Agora imagina Marcos aqui, ó, escrevendo um capítulo inteiro. Ele, não, eu vou escrever porque tem pessoas lá que precisam conhecer o amor de Jesus. E aí um paralelo que eu faço: Marcos escreveu um livro inteiro para que pessoas conhecessem a Jesus. E o que você e eu temos feito para que a nossa família conheça Jesus? É um testemunho da vida de Marcos. Ah, o Denis, ó, minha esposa, meu filho, minha filha, é todo mundo cristão. E o seu pai e sua mãe? Seus irmãos? O que você tem feito para que a palavra chegue no coração deles? E entrando aqui no versículo 1, a primeira frase de Marcos é a seguinte: princípio do Evangelho de Jesus. O que é Evangelho? É uma boa notícia. Mas aqui, no contexto histórico, Evangelho significa boas notícias. Mas Marcos aqui coloca no singular, boa notícia. Por quê? O que isso tem a ver, Aldenis? Porque está no singular. É porque é o seguinte: não tem notícia melhor do que Jesus Cristo. Então a notícia boa, o Evangelho, porque na época o termo grego era de boas notícias. Aqui Marcos coloca a boa notícia é Jesus Cristo, porque não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que o Evangelho. E ele fala aqui, ó, Jesus Cristo, Filho de Deus. Hoje, eu comecei a analisar, hoje em dia a gente fala, eu sou filho de Deus. Filho de Deus, e a gente trata isso com uma maior naturalidade, como fosse qualquer coisa. Só que para o romano naquela época, ele tinha muita forte na ideia da mente dele, deuses poderosos, porque tudo para eles era um Deus que causava. Tem o temporal, foi Deus que mandou. Teve um terremoto, foi punição divina. Eles tinham tudo que acontecia era por causa de alguma coisa que nós fizemos para desagradar a Deus. Então o pensamento deles sobre Deus era muito forte. E eles sabiam, eles temiam deuses, no plural. Nós sabemos que só existe um Deus. Então na cabeça deles, eles tinham um grande temor
quando se falava em Deus. Não sei se você já ouviu falar em Hércules, nesses heróis que tem até desenho, tem filme falando de uma super força, que eles eram filhos, eles eram semideus. Então na época deles tinha essa cultura de pessoas poderosas. Se um cara é um filho de Deus, ele é muito poderoso, como Hércules, que tinha muita força. Então a mente deles é diferente da nossa. Então quando Marcos chega e fala que Jesus é o Filho do próprio Deus, ele está querendo dizer, olha, eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de alguém muito poderoso. Ele é Filho do próprio Deus. E o Deus que está aqui não é um Deus com D minúsculo, é um Deus com D maiúsculo. Então Marcos está querendo já começar, olha, não é qualquer coisa que eu vou te apresentar. Eu vou te apresentar a melhor notícia. Essa notícia é do Filho de Deus, o Ser Todo-Poderoso. E aí eu olho para a minha realidade e vejo que a gente trata isso como uma banalidade. Jesus é o Filho de Deus. Isso é muito sério e é muito forte. Eu não tenho ideia de quão poderoso é o meu Deus. Ele é muito poderoso. Ele criou todas as coisas. E a gente tem que sempre buscar diminuir e reconhecer a grandiosidade dele e o poder dele. O que esse primeiro versículo me passa é: você tem que temer a Deus. Você tem que ter um temor forte. E eu vejo que as pessoas hoje fazem o que querem de qualquer maneira. E dentro da sua própria casa não mostram o temor a Deus. A família é a base de tudo. Se na sua família não tiver, você não apresentar o temor a Deus, não o medo, mas o temor que engloba o respeito e o conhecimento do poder que ele tem. Marcos apresenta isso para os seus leitores. Então, o paralelo que eu quero fazer com você hoje, você tem apresentado esse Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, para a sua família? Como Marcos apresentou para essa igreja, lá em Roma, esses recém-convertidos. Versículo 2, pode me acompanhar. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. Uma pausa por aqui. João Batista. Em Malaquias e em Isaías, profetas que vieram antes de Jesus Cristo, eles profetizaram que o Messias, alguém que tinha autoridade, enviado por Deus, viria à terra. E Marcos cita eles aqui para fazer referência. Olha, tem respaldo já há 400, 500 anos atrás dos profetas dizendo que Jesus Cristo viria. E João Batista seria o mensageiro para anunciar, conforme está escrito em Isaías. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Deus sempre avisa o seu povo. Deus sempre vai te avisar. Eu não sabia. Deus sempre falou contigo, você que não queria ouvir. Deus sempre está anunciando, está falando, olha, não, mas isso é impressão minha. Ó, Deus falando no teu coração, aquele não faz isso.
Não faz assim, é Deus te avisando. Deus nunca deixa o seu povo confundido. Ah, mas eu não sabia que isso ia acontecer. Não sabia porque não quis ouvir a palavra, porque a palavra já estava anunciando. A palavra de Deus sempre nos alerta. Ah, mas meu filho seguiu por um caminho. Mas a palavra sempre te alertou para educar o teu filho na fé. Ensina a criança o caminho que deve andar. Cuida dos seus. Deus sempre está avisando o seu povo. E uma outra coisa que eu observo quando eu leio esse texto, João Batista, ele tinha uma missão dada por Deus: pregar a palavra. E ele pregava uma palavra, versículo 4: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O que eu aprendo com isso? Muitas das vezes eu não quero falar com o evangelista Marcelo, exemplo, tá? Não, eu não vou falar com ele, porque senão ele vai ficar chateado comigo. E eu não quero perder é só um exemplo, tá bom? E eu não quero perder a amizade com ele. Mas ele está fazendo coisas que não agradam a Deus. Ele está agindo de uma forma totalmente errada. Mas não, mas eu não vou falar com ele, eu vou perder a amizade dele. A gente sabe que isso é verdade. A gente sabe que tem que falar, mas nós não falamos. Quantas das vezes dentro da sua própria casa, o seu marido, você percebe que não quer mais saber da igreja, está fazendo o que quer, da forma que quer. A sua esposa já não tem mais comunhão com Deus. Os seus filhos já não querem mais nada com Deus. Às vezes você só abriga. Vai para a igreja, está perdido. Mas você não ensina a palavra. Há uma diferença entre vem para a igreja comigo, que é o que muitas vezes acontece, e você dentro da sua casa ser luz e mostrar para ele o que é ser cristão. Ensinar no caminho. O ensinar no caminho não quer dizer ir para o culto junto com ele. Ensinar no caminho é praticar a palavra junto com ele. Não sei que eu fui para esse lado, mas é uma verdade. Muitas das vezes fala, não, eu não mando meu filho para a igreja, eu vou com ele. Só que não é apenas isso. É você viver uma vida, uma prática cristã dentro da sua própria casa, para que seu filho enxergue em você um exemplo de um verdadeiro cristão. O que a gente observa aqui pelo testemunho de João é que ele vivia uma vida de temor a Deus, porque todos os fariseus e o próprio rei respeitava quando ele falava. E mesmo assim, todo o povo respeitando ele falava, você está errado perante Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Você está em falha, você está em falta, arrependa-se. Aldem, se eu fizer isso, a pessoa vai dizer, mas você é pecadora também. E você vai dizer, claro que eu sou pecador, mas eu confesso meus pecados e me arrependo. E quero uma vida nova. E você precisa fazer isso. E eu não estou falando isso no sentido de te condenar. Eu estou falando isso em amor, porque eu quero ver você na presença de Deus comigo. É por isso que nós pregamos o arrependimento, o perdão dos pecados, para que a pessoa viva o que eu vivo, a alegria que eu vivo em ser cristão, essa boa notícia que Marcos quer apresentar, esse evangelho que Marcos apresenta. Só que é o seguinte, às vezes você não está vivendo esse evangelho verdadeiro, então você não consegue falar sobre ele, porque você não entrou ainda no seu coração. Muitas das vezes as pessoas não pregam porque não se sentem seguras e tem vontade de voltar ao que fazia antes, só está por medo do inferno. Mas na realidade, se você começar a analisar, Deus te amou primeiro. Não é
só a questão do inferno, é um amor. Vou usar o Marcelo como exemplo de novo. Estava Marcelo fazendo o que queria da vida dele, falando o que queria, agindo como queria, e Deus pegou ele: vem cá, eu vou te amar, eu vou cuidar de você, eu vou limpar todas as suas feridas. Mas Senhor, eu ainda estou vivendo essa vida, eu preciso melhorar ainda. Não, meu filho, você não está entendendo, você não tem forças em você, é eu que te tiro daí e é eu que te limpo, para você agora viver uma vida de santidade. Então nós estamos Deus nos tirou do lamaçal e agora nós estamos em processo de santificação. Por quê? Porque eu olhei para o Aldenes anterior e vi: esse Aldenes eu não quero mais, eu quero o Aldenes que Jesus tem para mim. Isso é o que João pregava, um batismo de arrependimento. E é isso que Jesus tem para a sua vida hoje, e é isso que você tem que levar para a sua família. Deus quer o melhor para você. E o melhor é viver uma vida com Cristo dentro do seu coração. Vamos continuar a leitura. Versículo 7, que pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como uma pomba descia sobre ele. E ouvia-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali estava no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a pregação de Jesus, essa é a nossa pregação. Muitas das vezes, eu já fiz isso várias vezes. Quando ia evangelizar, eu só falava: Jesus te ama. Não é errado, só que não é só isso. A minha pregação tem que ser, como Jesus pregava. Versículo 15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Lá em Nova Iguaçu, quem é mais antigo lembra do arrependei-vos. Campo Grande, né? O Nova Iguaçu era uma musiquinha que o cara passava no carro tocando. Jesus Cristo está voltando, ele mandou anunciar: passará os céus e a terra, a sua palavra se cumprirá. Jesus Cristo voltará. Ah, mas não vou querer ouvir. Mas é a escolha da pessoa. A sua responsabilidade não é com ninguém, é com Jesus Cristo. Ah não, mas não tem isso, meu irmão. Se você realmente ama aquela pessoa, se você realmente ama, você não quer viver a eternidade sem ela lá no céu com você. Isso aqui é muito pesado que eu vou falar, mas é uma verdade. Imagina você no céu, sem o seu esposo, sem o seu filho, sem a sua filha, sem o seu pai, sem a sua mãe. Ah, Lente, mas a Bíblia fala que não haverá tristeza no céu. Óbvio que não haverá tristeza no céu. Mas agora, pensa agora. Você não quer viver a mesma alegria? Você não quer que o seu pai ou sua mãe viva a mesma alegria que você vai viver? É claro que você quer. Está vendo a importância de você pregar para a sua família? Você ter uma vida cristã fiel?
Aldeide, mas eu estou fazendo, eu estou pregando. Só que ele não aceita, ele não recebe. Não fica triste, meu irmão, porque quem convence é o Espírito Santo. A nossa função é orar e viver uma vida cristã verdadeira para que eu e você sejamos luzes para aquela pessoa que está perdida. Quantas pessoas não saíram da igreja por causa de mau testemunho, alegando, que na verdade a pessoa não estava convertida ainda, mas às vezes o mau testemunho de alguém acaba afastando. Você conhece com certeza alguém que saiu por causa de um mau testemunho. Esse é o ponto que eu quero chegar. Nós temos que pregar o arrependimento, mas antes temos que viver o arrependimento. Amém, igreja? Versículo 16. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordenam os espíritos imundos e ele lhes obedece. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Glória a Deus. O que eu aprendo aqui? Há uma grande diferença de uma pessoa que conhece o assunto e uma pessoa que domina o assunto. Deixa eu ver alguém para eu usar como exemplo. Marcelo, evangelista Marcelo. O evangelista Marcelo, ele trabalha com logística, correto? Entrega. Eu entendo um pouco assim por alto, a função vou resumir, a função do entregador vai no estoque, pega a mercadoria e entrega no cliente. Isso é logística. O Marcelo vai começar a rir. Ele falou: a base é até essa, mas olha só. Aí ele vai falar meia hora de como a nota fiscal, passa a nota aqui, entrega uma outra nota ali, tem que ver o caminhoneiro, tem que ver o pessoal da segurança. Ou seja, eu falando de logística, você vai até acreditar. Mas agora, o Marcelo falando sobre logística. Marcelo, quanto tempo tem de experiência? 10 anos? 10 anos de experiência. Não são 10 minutos vendo no YouTube um vídeo sobre logística. Onde eu quero chegar com isso? Jesus, ele falava com autoridade. Por quê? Ele não só conhecia, mas ele vivia aquilo que ele estava pregando. Quando nós formos falar com a nossa família, ela tem que olhar e tem que ver em nós o crédito. Não, ele está falando com autoridade. Ele pode falar. Ele pode falar. Porque ele fala do que vive. Na minha família, graças a Deus, um primo meu chegou para conversar comigo e falou: Denis, eu só estou te escutando porque eu sei que você é exemplo na família. Minha família está meio bagunçada. Os parentes aí, mas ele falou: eu só te escutei porque eu sei que você é um exemplo. Aí eu fiquei assim: rapaz, eu estou sendo referência para minha família.
não é para me vangloriar, na verdade isso é para te alertar, porque além da sua santificação, além da sua vida espiritual, se você errar, se você vacilar, outras pessoas podem cair, você vai ser culpado pela queda dela. Olha que peso. Eu vi uma família que só tinha uma pessoa na igreja. Ela conseguiu trazer todo mundo. Aí ela resolveu, não vou abandonar. Quando ela saiu da igreja, toda a família dela foi embora. E agora demorou muito tempo para a família se reestruturar. E não voltou da mesma forma que estava antes. Aconteceu um monte de coisa. Não estou aqui querendo amedrontar ninguém. Eu só estou dizendo que em Deus você tem segurança. Se você sair dele, coisas ruins vão acontecer. Porque é Deus que te guarda. E além de coisas ruins acontecerem com você, vão acontecer com as pessoas que olham para você como referência. Aldene, ninguém olha para mim como referência. Olha assim. Pode ter certeza que tem alguém que você não conhece, mas que está olhando para você. E você está sendo referencial, você está sendo luz para essa pessoa. Elas olham para você da mesma forma que essas pessoas olhavam para Jesus. Nossa, como ele tem autoridade para falar. Ele é um exemplo. Aí você olha para a sua vida, meu Deus, eu não sou isso tudo. Mas a pessoa olha para você e vai enxergar Jesus Cristo. Então olha a responsabilidade que você tem dentro da sua casa. Quando seu filho ou sua filha olhar para você, ela tem que enxergar Jesus Cristo. Ah, mas ela não sabe na real o que é Jesus Cristo. Mas quando alguém falar sobre Jesus, ela, meu pai faz isso, minha mãe faz isso. Eu vi um pregador esses dias falando que foi perguntar para cada criança o que ela queria ser. Aí foi perguntando, eu falou médico, bombeiro. Aí pro filho do pastor, que ele estava na casa, perguntou. Aí ele falou, eu quando crescer quero ser homem de Deus, igual meu pai. Aí ele parou até de perguntar, ele falou, nem vou perguntar aos meus filhos para não passar vergonha. Porque olha que honra. O pai ou a mãe, eu quero ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, igual meu pai e a minha mãe é. Você tem que ter autoridade. A autoridade vem com a prática daquilo que você está falando. Você tem que viver o que você prega. Amém, igreja? Eu não estou querendo exortar ninguém, tá? Mas é a palavra de Deus. Já estou terminando, vamos lá. Versículo 29. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estava ainda escuro. Saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram, todos te buscam. Ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse, quero, ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu e disse-lhe, não digas nada, porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou,
para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugar deserto, e de todas as partes iam ter com ele. Glória a Deus. Terminamos o capítulo 1. Até aqui a nossa leitura. Primeiro ponto que eu quero passar para vocês: a cura da sogra de Pedro. E em nenhum momento a gente enxerga aqui a sogra pedindo para ser curada. E nós enxergamos as pessoas dizendo: olha, Jesus, cura. O que eu aprendo com isso? Eu já ouvi pessoas: não, ele que tem que orar. Eu não vou orar pelo fulano, não, ele que tem que orar. Tudo bem, ele realmente tem que orar, mas você pode orar, e através da sua oração, da sua intercessão, o milagre vai acontecer na vida dele, pela sua fé. Então é importante sim você orar pela sua família, para que Deus transforme a vida de quem você ama. Não desista, continue orando. E o outro ponto é o leproso. Muitas pessoas, eu vejo que é uma outra aula de escola dominical, né? Mas querendo mandar em Deus. É até a pregação da Rafaela, né, que ela fez domingo. Pessoas querendo dar ordem em Deus. E eu aprendo com esse leproso que ele chegou e falou assim: Senhor, se tu quiseres, se for da tua vontade. Muitas das vezes na nossa oração a gente fala: seja feita a tua vontade, mas na verdade a gente quer determinar, obrigar a Deus a fazer. Nós não analisamos se aquilo realmente é da vontade dele para a minha vida e para a sua vida. E outra coisa que eu quero ressaltar: Jesus, ele saiu à noite para orar. Não sei se você leu essa parte, prestou atenção. Peraí, Aldente, Jesus, você acabou de dizer que Jesus ele é todo poderoso. Ué, para que ele ia orar? Para mostrar para mim e para você que não importa quão bem você esteja, em qualquer situação da sua vida você deve orar. Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Está tudo bem, tem que dar glória a Deus, tem que agradecer, porque está tudo bem. Porque se dependesse de você, dos seus pecados, era para estar tudo dando errado. Se analisar o seu histórico de falhas, meu amigo, não cabe num livro quanto você já errou. Então, se está tudo ocorrendo bem com você, uma lutinha ou outra, dá glória a Deus, glorifica, ora, se consagra, jejua. Porque Jesus, ele mostrou para mim, olha, mostrou para mim e para você: ore. Jesus o tempo todo estava se retirando para orar. Quantas das vezes você passou a semana inteira e só agradeceu ali, mas nunca parou para realmente pensar em Deus? Só fez aquela oração litúrgica, né? Aquela coisa estilo reza, né? Em nome do Pai, Jesus, amém. Abençoa essa comida, Senhor, não deixe faltar o alimento dentro da minha casa, em nome de Jesus, amém. Abençoa a minha ida para o trabalho, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu vou dormir agora, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Só para não dizer que a pastora perguntar se orou, orei, mas será que você abriu o seu coração e realmente falou o que estava dentro? Isso que é oração de verdade, você conversar com Deus. Não é aquela coisa bonita, magnífico Deus, muita coisa. Não precisa disso. Você não conversa assim dentro de casa com quem você ama. Você abre o seu coração e fala tudo mesmo, bem aberto. Outra coisa que eu quero ressaltar: depois que Jesus Cristo ele saiu, já para terminar, quando ele saiu, os discípulos foram atrás dele porque um monte de gente estava vindo atrás dele para ser curado, né? O pessoal, estou cheio de problema aqui, vou ser curado por Jesus. E aí Jesus, ao invés de voltar, né, que eles pensavam que Jesus ia voltar, e falou: olha, vamos para outra cidade, porque tem pessoas precisando ouvir a palavra.
Jesus, o que eu aprendo com isso? Jesus não veio para trazer cura para essa vida aqui. A cura que Jesus quer te dar é espiritual, é a salvação. Só que muitas das vezes as pessoas buscam Jesus Cristo por bens materiais ou por uma cura. Não estou falando que isso é errado, pedir isso, mas isso não pode ser o centro do seu objetivo em viver uma vida cristã. O seu foco como cristão não pode ser a cura. O seu foco como cristão não pode ser a vida aqui nessa terra. O seu foco como cristão tem que ser o reino de Deus. Viver com Deus, a eternidade. Esse que deve ser o seu objetivo. Quantas das vezes eu vejo, infelizmente, eu já vi pessoas falarem: eu vou lá para Mundial, porque lá tem um monte de milagre, não vou congregar mais aqui não. Eu já vi as pessoas falarem isso. Eu baixei o microfone porque eu estou falando o nome da igreja para não sair. E se você for analisar, tem uma passagem que fala: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos o demônio. O que Jesus fala? Apartai-vos de mim, nunca os conheci. E eu aprendo aqui: Jesus curava? Curava. Milagre acontecia? Acontecia. Mas qual era o foco? A pregação do reino de Deus. E é isso que Jesus evidencia aqui. Se você está buscando milagre, pode até que você vai receber, mas será que a salvação vai chegar na tua casa? Onde está teu coração? Onde está teu coração vai indicar aonde a tua família vai chegar. Teu coração está nos bens materiais, tua família vai estar voltada para os bens materiais. Você tem que ser luz. Siga o exemplo de Jesus Cristo. Independente da situação, tirava um momento para orar. Tinha autoridade no falar. Era exemplo. E é isso que eu tenho para você hoje. Busque mais. Não só por você. Claro, a sua vida espiritual é o foco principal. A salvação é individual. Só que você ama a sua família. Então também busque pelo seu familiar. Ame ele. Não deixa ele se perder não. Amém, igreja? Vamos ficar de pé e aplaudir o nome do Senhor? Pastora Regiane.